Toda pessoa que é impulsiva, compulsiva, ela é ansiosa. E geralmente essas pessoas sofrem com sobrepeso ou com a obesidade. Uma maneira que ajuda muito você a controlar sua ansiedade são as técnicas de relaxamento. Porque se a pessoa não estiver relaxada, ela não consegue pensar antes de comer. Porque ela age por impulso. Porque ela tá elétrica, certo? Com a adrenalina mil, com a dopamina mil, então ela tem que relaxar. Então, para você emagrecer definitivamente, antes a gente precisa trabalhar tanto na parte física e no emocional, principalmente. E é nesse aspecto do emocional que eu posso te ajudar. E para quem ainda não me conhece, a minha formação é psicologia. Eu não trabalho com dieta e nem com cardápio. E ainda algumas pessoas não entendem como que eu ajudo as mulheres a emagrecer sem receitar nenhum tipo de dieta, nenhum tipo de cardápio. Se eu não diminuir a sua ansiedade, a sua compulsão alimentar, você não tem clareza das coisas, você não consegue pensar antes de agir. Que eu já tive alunas dentro dos programas, dentro dos projetos, que a aluna conseguiu eliminar 6 quilos em 15 dias. Claro que depende muito de cada um. De repente, a sua meta não é emagrecer tudo isso num curto espaço de tempo. Então, vai do planejamento de cada um. Já tive uma aluna que ela conseguiu eliminar num final de semana. Essa é pra arrebentar mesmo. 5 quilos. 5. E não é uma pessoa que emagrecia com facilidade. Gente, são pessoas que não emagrecem há anos que sofrem com o sobrepeso, que sofrem com a obesidade, que já fez dieta, que já tentou de tudo e não consegue emagrecer. Se você aprender a controlar a sua ansiedade e não descontar mais as emoções na comida, mulher, escuta o que eu vou te falar. Você não precisa de dieta. Todos nós, eu, você, todos nós somos ansiosos, mas vai depender do grau, tá? Tem grau de ansiedade. Então, algumas pessoas, elas vivem na situação de perigo e o estresse, sabe? Diariamente. Desde a hora que acordou, colocou o pé no chão, tá lá, preocupado, ansioso, pensando no que vai acontecer, fica antecipando as situações. E isso atrapalha muito mesmo. Você conhece alguém assim? Então, essas pessoas, elas são super ansiosas, porque elas caracterizam a própria vida delas como uma situação de perigo. Mas é tudo aqui, ó, no pensamento, na nossa imaginação. Então, vamos imaginar no nosso dia a dia, na sua vida, relacionado ao seu trabalho, na sua vida pessoal, na sua vida familiar, não importa. Como que está? Você já acorda pensando, antecipando, sabe, as dificuldades que ainda nem aconteceram? Tudo isso acelera ainda mais a sua ansiedade. E aí tem pessoas que ficam pensando em desgraças o tempo todo, sabe? Coisas ruins, é desgraça mesmo que vai acontecer, fica assistindo desgraça na televisão e tudo isso influencia ainda mais o pensamento, deixa a pessoa ainda mais acelerada. A pessoa vive em ameaça o tempo todo, mas é ela que cria na mentalidade dela. Fica imaginando tudo de ruim que pode acontecer na vida, e aí ela fica pensando, eu não consigo emagrecer. Ai, Adriana, mas e se... Ó essa frase, mas e se eu não emagrecer? Mas e se eu não conseguir? Esse se te prejudica em tudo e coloca tudo a perder. E se, tá? E se, ao invés da pessoa trocar esse se, ela não poderia pensar assim, mas como que eu posso fazer? Como que eu posso emagrecer? Então, se hoje você sofre com o sobrepeso, eu acredito que você carregue com você esse e se. Troque pelo como. Como que eu posso conseguir? Como que eu planejo? Qual que é a sua meta? Algumas pessoas falam, mas Adriana, faz tanto tempo, sabe, Dri, que eu não consigo emagrecer, que eu nem sei mais. Vamos mentalizar, vamos imaginar. Então, você precisa construir e visualizar metas, pequenas metas, durante o seu processo de emagrecimento. Então, se de repente você deseja emagrecer
30 quilos, não precisa ficar pensando em 30 quilos. Eu não ensino isso. Não, porque 30 quilos, Dri, só de pensar eu vou desistir, eu vou desanimar. Não, mulher, a gente vai dividir isso em pequenas metas. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Vai, 12 quilos. 12 quilos, faz a continha aí. 12 quilos, Dri, em 6 meses que eu quero, tá? Em 6 meses. Então, por mês vai dar 2 quilos. Olha que pouquinho. Só 2 quilos. E aí eu pego 2 quilos e divido em 4 semanas. Vamos ver que pouquinho mais ainda que vai dar? Ó, 2 quilos dividido em 4 semanas vai dar 500 gramas. E aí a gente começa a mentalizar, visualizar apenas 500 gramas. Porque você não precisa ficar pensando que você tem que eliminar os 12 quilos. Porque só de pensar desanima, eu sei que desanima e que dá vontade de desistir e começa a vir aqueles pensamentos, será que eu vou conseguir? Então, quando você divide o total por pequenas metas, o negócio flui, gente, que é uma beleza. E aí você fala, nossa, é só isso. Então, aí a sua ansiedade também diminui, claro, que praticando as técnicas, as ferramentas, certo? Então, a minha dica para você hoje, mulher, é a meditação. Meditação e pequenas metas. Você não vai trabalhar com tudo que você quer emagrecer. Porque se você focar no total, você vai desistir. A tendência de desistir é grande demais. Então eu sugiro também que você tenha um caderninho para anotar. Um diário que seja, de preferência um caderninho, que eu tô sem nenhum aqui. Eu tenho um caderninho de anotações. Eu anoto tudo. Pode ser qualquer caderninho que você tenha aí na sua casa. Vai anotando. Ai, Dri, mas é tão chato escrever. Mulher, chato é viver do jeito que você tá vivendo aí hoje. Chato é você não poder usar a roupa que você tanto quer. Então eu sugiro que você tenha um caderninho para você anotar a sua alimentação. Ai, Dri, eu tenho que anotar até uma bala que eu chupei, até um chicletinho. Olha, você vai anotar o que você acha interessante, porque eu duvido que você se recorda o que você almoçou hoje. Às vezes a gente não lembra nem o que eu jantei ontem à noite. E aí quando eu escrevo, eu falo, então é isso aqui, ó, que tá me atrapalhando, isso aqui que tá me impedindo de emagrecer. Então, a anotação no caderno vai te ajudar. E os estudos mostram que quando a gente começa a anotar, escrever tudo no papel, a gente passa a ter mais clareza das coisas. Quando eu tenho clareza do que eu quero, o que consequentemente acontece? Eu tenho foco, eu começo a focar, o famoso foco. Então, o diário, ele vai te ajudar a manter o seu foco também. Não tem aquele velho ditado do filme da Alice no País das Maravilhas? Se você não sabe para onde ir, minha filha, qualquer caminho serve. Se você não sabe onde você quer chegar, você vai fazendo as coisas, ó, de qualquer jeito. As coisas vão atropelando, você não consegue dar prioridade. O que eu faço quando eu tenho um monte de tarefas? Eu anoto o que é prioridade. Tem dias que se eu não fizer isso, eu não consigo finalizar. E para você também não é diferente. Quando você começa a colocar tudo no papel, tudo, alimentação que comeu no café da manhã, na janta, no almoço, você vai olhar, vai dizer, nossa, puxa vida, como eu comi bastante hoje eu exagerei. Ou você vai falar assim, nossa, até que eu não comi tanto. Se você não anotar, você não tem como mensurar o que você está comendo. E às vezes a dieta, até fazendo uma associação, por que a dieta também ajuda muito? Porque tá tudo ali no papelzinho, tá tudo prescrito, você segue à risca o que tá ali. Só que por trás, é o que eu sempre falo, a dieta, ela seca você. Ela vai secar, deixar você assim, ó. Da finura do meu dedinho aqui, ó. Vai secar você, mulher. Só que, se você não trabalhar os aspectos emocionais, a ansiedade, a compulsão alimentar, esse dedinho aqui, ele pode virar em 2. E aí, aquela dieta, aquela prescrição que você pegou, o que você faz? Você engaveta ela. Você deixa ela lá escondidinha lá na gaveta,
já engordei 2 quilos, já engordei mais um pouquinho, deixa pra lá, não vou seguir não. Eu não sirvo pra fazer isso, quer saber? Eu vou viver desse jeito que eu tô mesmo, eu mereço ser feliz, sair com meus amigos, comer, comemorar. O que eu ensino é trabalhar de dentro para fora. Para a gente trabalhar com as emoções, é algo subjetivo. Então, a gente tem que trabalhar com técnicas, tem todo um passo a passo que eu sigo para ir diminuindo a ansiedade, para ir diminuindo a compulsão alimentar. E aí, é um passo a passo que já foi testado, que já foi comprovado, que todos os resultados que vocês podem ver aqui nas minhas redes sociais são pessoas que eu apliquei todo passo a passo, todo o método, sem nenhum tipo de dieta e sem nenhum tipo de cardápio. Então eu quero te propor um desafio agora, tá? Vamos para um desafio, que eu adoro desafio. Eu quero te propor uma despedida, que você faça uma despedida daqueles alimentos altamente irresistíveis. Sabe quando você vê ele na sua frente e você não consegue se controlar? O que seria, hein? Pode escolher desses 3 apenas um. Faça uma despedida dele. Ai, Dri, eu não consigo me despedir da pizza, porque eu adoro pizza. Então não precisa se despedir de vez, porque às vezes só de pensar que você vai ficar sem comer é um sofrimento danado. E eu ensino que você pode comer de tudo. Ah, que legal, Wagner! Que você pode comer de tudo nessa vida, nessa face da terra, mas de forma controlada, tá legal? De forma controlada. Só que se a sua ansiedade não estiver controlada, como é que você vai comer de forma controlada, mulher? Você percebe? Como é que você vai seguir uma dieta à risca? Não consegue. E aí a gente vê os números cada vez crescendo mais e mais e mais. A obesidade não diminui, só cresce nas estatísticas. E aí é método daqui, é dieta dali, é remédio X, Y, Z, é a bariátrica, é a redução do estômago, certo? Vai lá no Pai de Santo se benzer, que às vezes é algo que está no seu corpo, que não sai do seu corpo. A pessoa faz de tudo nessa face da terra, mas não emagrece. Por que será? Não trabalhou a mentalidade. Enquanto você buscar meios externos, esquece. Você vai viver no efeito sanfona, não vai emagrecer. Não vai emagrecer definitivamente. E eu digo por experiência própria, porque desde a época da faculdade, que eu venho estudando os aspectos psicológicos relacionados à ansiedade, à compulsão alimentar, enfim. E lá atrás eu fiz um estudo de campo com 30 mulheres que foram submetidas à redução do estômago e que depois engordaram tudo de novo. Por quê? Depois veio para nós. A gente trabalha na psicologia porque não trabalharam os aspectos emocionais. Não trabalharam. Eu aprendi que você precisa trabalhar a sua ansiedade, a sua compulsão alimentar. Claro que tem outros fatores aí, muitos outros fatores, que a gente tem que trabalhar também, mas esses 2 são os principais. Então, normalmente, quando as pessoas começam a engordar, o que elas começam a fazer? Pode reparar, elas param de se pesar, ela não quer se pesar. Foge da balança. Ai, Dri, eu não quero me pesar porque eu fico ansiosa ainda mais. Tá bom? Como que você vai medir? Porque no emagrecimento eu tenho que ver o resultado. Não é assim, ai, eu acho que eu emagreci um pouquinho, Adriana. Não, para mim isso não funciona. Eu tenho que ver a balança. Cada profissional usa um método. Como eu trabalho assim, à distância, né? A gente trabalha online, é ao vivo, é ao mesmo tempo. As sessões que eu faço é tudo ao vivo, a pessoa me vê, você me vê, a gente conversa. Só que à distância. Então, eu só consigo mensurar o resultado pela balança, pela foto da balança. Se você emagrecer, é lógico que a balança vai mostrar. Se não emagrecer, ela vai mostrar do mesmo jeito. Só que algumas pessoas, elas têm medo de se pesar. E aí, eu preciso falar para vocês, a balança, ela vai apresentar ali para você o que você não quer ver. É a negação. A
negação é a pior inimiga do processo de emagrecimento. Sabe o drogado que é viciado em álcool, em maconha e cocaína? Vamos falar as claras. Ele fala, eu não tô viciado não. Quando eu quiser parar, eu paro, mamãe. Não é assim? Eu não sou viciado, eu uso só de vez em quando, sabe? Eu fumo só um pouquinho, uns traguinhos ali que eu dou uma cheiradinha. É só de vez em quando. Quando eu quiser parar, eu paro. Negação, pura negação. No emagrecimento não é diferente. Então, quando você não sobe na balança, quando você não quer ver o seu resultado, é uma fuga. E por que eu fujo, Dri? Por que eu faço isso comigo, Dri? Porque é um mecanismo de defesa. E aí, quando eu fujo, é uma fuga, porque eu não estou ainda preparada para ver todo esse resultado. E se eu fujo, certo? Eu não quero ver. E aí eu me afasto daquilo. Eu me afasto cada vez mais. E aí, o que acontece diante de tudo isso? Eu me auto-saboto. Se eu não vejo, eu fujo, eu me auto-saboto. Processo de sabotagem. E aí eu continuo engordando cada vez mais, porque eu não consigo ver aquilo, eu não estou ainda preparada para aceitar minha realidade. Se você está aqui comigo, é porque em algum momento despertou na sua consciência a vontade e o desejo de mudar. E tá tudo bem, tá? Não tem nada de errado nisso. Mas você vai tentar levar uma outra pessoa, vai comentar isso lá com seu marido, ó, boca de silícia, não fala nada pro seu marido, tá bom? Vai levar isso lá pro seu marido só pra você ver o que acontece. Leva umas palmadas, modo de falar. Ele vai dizer, para, mulher, você não precisa disso não. Ainda mais se ele for cheinho também, se ele for fortinho. Porque a pessoa ainda não aceitou, a pessoa não quer mudar. Não é você que vai transformar ele. Não. Porque se já é difícil eu mudar, por que eu quero transformar o outro? Pare. Então, primeira coisa, não conte para ninguém que você está no seu processo de emagrecimento. Não conte para ninguém, a não ser que seja uma pessoa que vai te acompanhar, que vai te ajudar. Se for seu marido, então, eu sei que nós mulheres, a gente quer conversar, a gente é muito comunicativa, mas não conte para o seu marido. Deixa ele perceber, depois ele vai vendo que você vai ficando um pouco diferente ali, que você vai ficando mais vaidosa, ele não vai entender, ele vai ficar meio atordoado, sabe? Mas o que tá acontecendo com a minha mulher? O que tá acontecendo com a minha mulher? Não tô entendendo, ela tá mais vaidosa, ela tá se cuidando mais, porque a autoestima aumenta. Se eu não vejo a minha balança, se eu não vejo a minha pesagem, eu tô fugindo da minha realidade, eu tô me auto-sabotando. O que isso se resume? Então, eu posso continuar comendo do jeito que eu como, de forma exagerada, sem mastigar corretamente, porque a balança não tá me cobrando nada mesmo, sabe, Adriana? A balança é uma forma de te cobrar, te cobra. A família cobra, o marido cobra, os filhos cobram, enfim, e a balança, mais uma para te cobrar, então eu não quero. Você percebe a negação? É todo um conjunto. Então as pessoas, infelizmente, elas param de se pesar conforme elas vão se envergonhando, passando por situações de constrangimento, é um olhar torto do outro, ou às vezes da melhor amiga, ou no trabalho, ou de repente o seu olhar torto de você mesma. Tem pessoas às vezes que não conseguem nem se ver diante do espelho com determinada roupa. Então o julgamento que você faz com o seu corpo, ele é tão forte, sabe? Ele é tão rigoroso, de repente você se torna uma pessoa tão rigorosa com você mesma, que você nega, você fala, não, eu não aguento, a pessoa não aguenta. E aí ela foge da realidade. E aí a única satisfação que ela encontra, que essa pessoa encontra, infelizmente, é na comida. É na comida, é no doce ou é na bebida. É isso aí, gente. É na bebida, é no doce, é na comida. A droga, ela mata, certo? A droga, a cocaína, a maconha, ela mata. Mas a comida também mata. Por que a comida mata? Porque
colesterol, diabetes, obesidade. É um monte de problemas de saúde que a obesidade causa. Eu trabalho muito com a neurociência, com a psicologia, com a neurociência. E eu acredito sim, uma vez que você repete o comportamento, primeiro a gente tem que trabalhar com os sentimentos, certo? Que são as 4 engrenagens cerebrais. Com o sentimento, que gera uma emoção, e depois o comportamento, e aí cria-se um novo hábito. Quando a pessoa vem, Dri, cadê a minha dieta? Dri, cadê o meu cardápio? Dri, o que eu como? Dri, o que eu não como no almoço? Ela tá querendo mudar o comportamento. Ela tá querendo mudar já a 4ª engrenagem cerebral. Ela não tá querendo mudar o sentimento, o pensamento. Dá para mudar já direto a 4ª engrenagem cerebral. Só que, a partir do momento que eu saí da vida, saí modo de falar, né? Acabou o treinamento, toca a sua vida, mulher, porque eu não vou criar dependência com ninguém. E nem quero. Eu não quero você comigo a vida inteira, não. Se quiser, a gente fica junto, mas eu não vou causar dependência. Você vai emagrecer e você toca a sua vida, certo? E para isso acontecer, eu preciso trabalhar a raiz do problema, que é o seu pensamento. É de dentro para fora, percebe? Dá para trabalhar o comportamento, mas aí a chance de voltar como antes é 98% a chance de você voltar a engordar tudo de novo. É quando a gente trabalha o externo, com métodos externos, percebe?